Queridos irmãos, um bom dia para todos, que nós possamos ter um excelente domingo com estudo, com trabalho e um dia maravilhoso. Procurando um assunto para poder nós meditarmos nesse domingo, eu me lembrei com respeito a finados. Segunda-feira agora, né? Ou é terça, não me lembro. É dia 2, finados. A maioria dos povos comemora os seus mortos. Mas eu me lembro, nos meus 8, 10 anos de idade, quando acontecia uma morte em alguma família, era realmente um caos. As pessoas começavam uma gritaria imensa, se debruçavam sobre o defunto, dizendo: meu Deus, por que foi fazer isso comigo? Eu não merecia isso, como que eu vou fazer? E era realmente um ambiente muito difícil. Aí vinham os vizinhos, os parentes, tentando socorrer aquelas pessoas que estavam em desespero. Uns até se desmaiavam. Então começava aqueles processos de colocar um lenço com álcool nas narinas, passava-se sal com água nos pulsos, dava-se chá, água, fazia ali um chazinho de erva cidreira, de erva doce, enfim, era realmente um caos. E depois, durante a velação do corpo, que era feito numa casa, na própria residência, né? Aí acalmava um pouco, mas quando chegava a hora do corpo sair para o cemitério, ai meu Deus, aí vinha aquele desespero novamente. E as pessoas se debruçavam em cima do corpo e pedindo: pelo amor de Deus, não vá embora, não me deixe. Oh meu Deus, por que o Senhor não me leva junto? E era realmente um ambiente muito difícil, muito dolorido, de muito desespero, de muita dor, né? E as pessoas sofriam muito realmente. Hoje, recorrendo ao livro da nossa irmã Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, o livro chama-se Autodescobrimento, uma busca interior. Nós pegamos lá um pedaço que fala sobre o medo da morte. E ela diz lá que o medo resulta do instinto de conservação que trabalha, né, que vai trabalhando pela manutenção da vida. Mas esses medos resultam também do desconhecimento, né, da imortalidade da alma. E depois aquelas lendas, aquelas crendices, como por exemplo Foice, aquelas mulheres de preto que vinha com a capa preta, aquela coisa de inferno, de fogo, aqueles mistérios, aquelas crendices que realmente metia medo nas pessoas. Muitas religiões divulgaram isso por muito tempo, né? Com o desaparecimento do corpo, muitas pessoas suspeitavam que também sumiria a essência. Nós sabemos que é o espírito, a alma, né? Como se ele fosse
derivá-lo da matéria. E nós sabemos que não é assim. Ele é responsável pela criação do corpo, né? Então, continua Joana de Anjos, que para atenuar esse desconhecido, criaram-se então os funerais, a cerimônia, os rituais fúnebres, né? Na tentativa, com a intenção de ocultar um pouco a legitimidade imortal do espírito. Muitas das vezes as pessoas não queriam pensar nisso, né? Para o espírito, na verdade, diz Joana de Anjos, somente valem os sentimentos, as preces, as vibrações, mas estas devem ser honestas, deve ser autêntica, de autêntica afeição. Alguns sentem esse medo porque temem o encontro com algum tipo de juízo, o encontro com Deus, porque estão com as consciências compromissadas com erros e ações contrárias ao olhar divino, e eles pensam que poderiam assim ser duramente castigados. E as pessoas às vezes sentiam, e até hoje, né, ainda sentem um medo tão grande da morte, e às vezes se torna tão grave que muitos pensam até em matar-se para não aguardar a morte. É terrível, né? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente não tem essas orientações. Na introdução do Livro dos Espíritos, a gente vê lá uma pequena parte lá que diz que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero, do túmulo. Então, a perca de um ente querido, de alguém que a gente muito ama, com aquela perspectiva de uma separação eterna, de uma separação definitiva, que traz de fato a dor, o desespero para muitas criaturas, e para nós é mostrado pela doutrina espírita que existe a grande possibilidade do reencontro, a possibilidade da comunicação com aqueles a quem muito amamos. E quantas pessoas, ao perder um ente querido, entram em parafuso, entram em desânimo, né? Perdendo o gosto de viver. Mas nós aprendemos que vamos continuar trabalhando, cumprindo os nossos deveres, com a certeza de que a vida continua, fluindo nos dois planos, porque aprendemos que tudo é passageiro, tudo é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. E nos aguarda no mundo espiritual a vida futura. E isso nos traz aquela esperança serena, embora muitas das vezes com dor, né, com muita dor, com muita luta, sacrifício, mas que, no entanto, nos permite caminhar, sabedores de que a nossa imortalidade é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. E a compreensão de que a vida, porque a vida é de fato uma só, mas com etapas, é feita de etapas, né? Estimulando a marcha do progresso, não é mesmo?
Desse modo, o conceito de sobrevivência faz com que aquela ideia de morte desapareça de fato. O medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio. E aí, para os dias de finados, muita gente envia flores e às vezes manda produzir aquelas catatumbas caríssimas, né? Nós, cristãos, nós espíritas, já temos uma ideia diferente. Nós podemos converter estes gastos extras aí numa ajuda, num leite para uma criança, num objeto escolar, em ajudar alguém a aviar uma receita. Então isso pode ser redundado em benefício de alguém, de alguma situação, de alguém que está realmente necessitado. Porque o que realmente conta são as nossas vibrações sinceras de afeição, de carinho que nós enviamos para os nossos entes queridos. Então a gente vê que, graças a Deus, hoje a doutrina espírita já deu uma grande contribuição para a humanidade e que hoje a gente não vê mais, e se vê muito pouco, aqueles momentos de desespero, de pessoas que realmente entram em parafuso, que fica realmente desatinado. Graças a Deus, com a ajuda, com a orientação da doutrina espírita, que foi disseminando, foi sendo levada para todas as pessoas, independente de religião, graças a Deus nós já temos, de um modo geral, uma outra visão da morte e da vida futura. Então, meus irmãos, era isso que nós preparamos para hoje, que estas nossas ideias, nosso pequeno estudo, possa fixar cada vez mais em nossas mentes, na nossa mente espiritual, estes princípios, estes ensinamentos, essas orientações, ok? Um abraço especial para todo mundo, um feliz domingo, uma boa semana e que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre. Beijo para todos.